A paz do Senhor Jesus, boa tarde de bênção e vitória. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com Deus. Nós continuamos na nossa jornada de 21 dias de jejum e oração. Hoje, o nosso tema é pedir. Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor já se faz presente, aleluias. Porque Ele diz na palavra dele que onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu me farei presente. Glorificado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui reunidos no nome dEle, aprendendo mais com o nosso amigo Espírito Santo, da palavra do Senhor, aprendendo mais a caminhar com Ele, a estarmos firmados na rocha que é o Senhor Jesus, porque de outra maneira nós não seremos vitoriosos. Glórias a Deus. E é no nome de Jesus que nós vamos hoje aprender, sobre esse tema que é pedir. Oh, glórias a Deus. E quem melhor para pedirmos do que o nosso Pai Celestial, o Deus Criador dos céus e da terra, Criador de tudo e de todos, Deus único, verdadeiro, fiel e poderoso. Louvado seja o Senhor Jesus. Ele é a melhor pessoa para que nós venhamos pedir. Glórias a Deus. Ele mesmo nos fala, Ele nos ensina a pedir, o próprio Deus nos ensina a pedir. Lá na palavra dele, em Lucas, nós podemos ver, em Lucas 11, versículo 9, que diz: pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, a porta se abrirá. Aleluias, glórias a Deus. Então, hoje, nós vamos aprender a pedir para a pessoa certa, que é o Senhor, porque Ele pode nos dar tudo que nós precisamos. O Senhor é o nosso provedor, o nosso mantenedor. Aleluias, glórias a Deus. O Senhor é o nosso Pai que nos ama incondicionalmente. Aleluias, glórias a Deus. E é a graça dele que nos basta. E a misericórdia dele que continua sobre a nossa vida. E é a causa de não sermos destruídos. Aleluias, glórias a Deus. Glória a Deus. Já que hoje é dia de pedir tudo aquilo que nós precisamos, você que nos ouve hoje, você que está nos assistindo, você que está glorificando o nome do Senhor e adorando o nome do Senhor conosco através do Café com Deus, com esse tema aqui, a jornada de 21 dias, e o tema de hoje, pedir, aproveite. Eu não sei o que você precisa, mas Deus sabe. E você vai pedir. Você vai ter a oportunidade de pedir. Mas primeiro você vai receber a palavra, porque através da palavra do Senhor nós vamos ser ministrados por Deus. E o Senhor vai nos ensinar qual a forma correta de pedir. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você que deseja algo da parte do Senhor, você que necessita pedir para Ele, vai preparando o que você precisa pedir, vai pensando aí o que você necessita. E o meu esposo, o pastor Gilberto, estará ministrando a palavra, e após a palavra nós estaremos orando, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor Jesus, glória a Deus. Que o Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas, que todas as honras sejam dadas a Ele. A Deus Pai, a Deus Filho Jesus Cristo, a Deus infinito e Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus nos ensina que devemos se achegar a esse Deus Todo-Poderoso e pedir tudo aquilo que nós necessitamos, Às vezes precisamos de uma cura, precisamos apenas pedir a Deus, em nome de Jesus Cristo, que Ele entre com a cura em nossas vidas. Se precisamos de um renovo em nossos corações, precisamos pedir a presença de Deus para que Ele possa vir nos renovar com o vosso infinito Espírito Santo de Deus. Então precisamos apenas aprender a pedir a Deus, Aleluia. que o nosso Deus é Pai misericordioso e dá a teu Filho tudo aquilo que nós pedimos. Louvado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus. Precisamos apenas crer que o nosso Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, Ele é o Deus que ouve o nosso pedido e derrama sobre nossas vidas o querer dEle, sobre nossas vidas. Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. E a palavra de Deus hoje, que Deus vai falar conosco hoje, está lá em 1 Jesus. Está em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus. Aleluia.
Vamos lá. Segunda Crônicas, capítulo Glórias a 1, Deus. versículo 7. Louvado seja o Senhor Jesus. Fala sobre a passagem de Salomão, né? E Salomão pede a Deus sabedoria, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então vamos lá. Segunda Crônicas, capítulo 1, versículo 7. Diz assim a santa palavra de Deus. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, e a mim me fizesse rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirme as suas palavras dadas a Davi, meu pai, porque tu me fizesse rei sobre um povo numeroso, como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar perante esse povo, porque quem poderia julgar esse teu tão grande povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no teu coração, e não pediste riquezas, fazenda ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento, para poderes julgar a meu povo, sobre o qual te pus rei. Sabedoria e conhecimento te são dados, e te darei riquezas e fazenda e honra, qual nenhum rei antes de ti teve, depois de ti não haverá, e depois de ti não haverá. No versículo 13 diz assim: Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. E Salomão ajuntou carros e cavaleiros, e teve 1.400 carros e 12.000 cavaleiros, e pô-los na cidade dos carros, e junto ao rei, em Jerusalém. E fez o rei que houvesse ouro e prata em Jerusalém como pedra, e cedros em tanta abundância como figueiras bravas que há pelas campinas. E os cavalos que tinha Salomão se traziam do Egito. E quanto ao fio de linho, os mercadores do rei tomavam o fio de linho por um certo preço. Carro por 600 ciclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, tiraram cavalos para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Louvado seja o Senhor Jesus. Nessa passagem podemos entender que Salomão pediu o que a Deus? Pediu apenas sabedoria, né, para que pudesse lidar com o povo, né? Porque para lidar com o povo, precisamos, primeiramente, sabedoria de Deus, né? Que nosso Deus Todo-Poderoso venha nos colocar sabedoria em nós, para que nós possamos passar com amor, que as pessoas precisam ouvir. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso. Assim como Deus deu sabedoria para Salomão, ele não mudou, ele continua o mesmo, né? Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, de toda a eternidade. O que nós precisamos fazer é pedir a Deus tudo aquilo que precisamos para a nossa vida, Glória a Deus. Aleluia. para nossa família, para o nosso relacionamento, né? Para poder lidar com as pessoas de dentro de casa, com nossos familiares em geral, com nossos vizinhos, com as pessoas dentro da igreja. Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos de sabedoria de Deus, que Ele nos dê sabedoria e coloque o amor infinito em nossos corações, Aleluia, para poder Deus. lidar com essas pessoas, né? Com o nosso próximo. Louvado seja o Senhor Jesus. Se a pessoa se diz servo do Senhor e não tem sabedoria, não tem amor para com as pessoas, não vai adiantar nada. Então Deus precisa estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas, nos dando, derramando sobre nossas vidas sabedoria e o infinito amor para poder lá tratar com as pessoas, para poder passar o ensinamento deles, para poder alcançar o maior número possível de pessoas. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é lindo. Louvado seja o Senhor Jesus. Lá em Lucas 11, versículo 5 a 13, Jesus disse: fala sobre a parábola do amigo importuno. Diz, pois, todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate,
a porta se abre. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, Jesus nos ensinando que precisamos pedir a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele é um Deus amoroso e nos dá tudo aquilo que nós pedimos a Ele, né? E devemos também buscar o quê? A presença dEle, do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha derramar sobre nossas vidas o querer dEle sobre nossas vidas. Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus ouve e responde o nosso clamor, a nossa oração. Louvado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor Jesus. Na passagem de Samuel, no 1 Samuel, do versículo 1 a 7, fala sobre a passagem de Ruth. 1 Samuel, capítulo 1, de 9 a 19, fala que Ana, fala sobre a passagem de Ana, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Que Ana pede a Deus um filho, e Deus atende seu pedido, dando o nascimento de Samuel. Então, Ana pediu, diz a Santa Palavra, né? Na passagem de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 9 a 19, fala sobre a passagem de Ana. Diz assim que Ana era uma mulher estéril, né? E não tinha filha. Louvado seja o Senhor Jesus. E a sua companheira, né? A outra mulher do Senhor Cana, tinha filho todos os anos, né? E Ana clamava esse Deus Todo-Poderoso por um filho. E ficou pedindo a ele durante quase 10 anos. E não vinha resposta de Deus. Mas Deus, Ele é a palavra dele, que Ele ouve e responde cada clamor, cada oração. E precisamos apenas o quê? Assim como Ana clamou quase 10 anos, um filho, né? Louvado seja o Senhor Jesus. E Deus ouviu o clamor de Ana, né? E deu um filho, o qual ela colocou o nome de Samuel. Precisamos entender também que precisamos pedir a Deus. Agora o tempo, o realizar é com Ele. Ele sabe a hora que deve nos atender o nosso pedido, né? Mas também devemos ter certeza, clamar com fé, que esse Deus Todo-Poderoso, Ele responde nosso clamor. Pode demorar um tempo, mas Ele responde, assim como respondeu a Ana, né? Não deu somente o Samuel, deu mais 5 filhos, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Esse Deus é maravilhoso. Então, na hora certa, no tempo de Deus, Deus vai ouvir a nossa oração. Por mais que pareça impossível, Deus vai ouvir a nossa oração, vai ouvir nosso clamor. Eu creio, e vai Pai, derramar aleluia. a presença santa dele sobre nossas Aleluia, vidas. Deus, eu creio, Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é lindo, esse Deus é maravilhoso, esse Deus é amoroso e Ele responde nosso clamor, a nossa oração. Precisamos ter fé em Deus e saber que para esse Deus nada é impossível. Tudo que pareça impossível para nós, nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, para Ele tudo é possível. Glorificado seja o Senhor Jesus. Glórias a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Mas também para recebermos o nosso pedido a Deus, precisamos andar em quê? Em santidade a Ele, né? Obedecendo ao ensinamento dEle, procurando servir os mandamentos dEle, estar na presença dEle, aprender mais sobre a palavra dEle, Glória a Deus. Aleluia. viver mais na presença dEle, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Deus ama a todos, é igual nós humanamente falando. Nós tivermos 2 filhos, os dois, nós amamos os dois com o mesmo amor. Mas é lógico que aquele que te agrada mais, que é obediente a nós vamos abençoar mais, né? Deixar ele mais feliz, né? E a pessoa, e o nosso filho desobediente, por mais que nós amemos também, a gente deixa ele um pouquinho, ele sofrer um pouquinho para ele aprender que ele precisa reconhecer que precisa ser mais obediente, né? Assim é Deus. Deus se agrada com pessoas obedientes a Ele. Deus se agrada com pessoas que vivem o ensinamento dEle, que vivem na presença dEle, que vivem sempre adorando Ele,
manifestando um amor a Ele, né? Glória Assim, a Deus, aleluia. devemos ser, Glórias a demonstrar Deus. sempre o nosso amor a esse Deus Todo-Poderoso, Oh, Criador Pai dos céus e da amado, terra, aleluia. né? Para que eles venham sempre nos derramar mais bênçãos sobre nossas vidas. Deus ama a todos, porém as pessoas obedientes à palavra dele, que serve o ensinamento dele, que está sempre adorando o Espírito de liberdade, colocando ele sempre em primeiro lugar em nossas vidas, lógico que Deus vai derramar mais bênçãos sobre nossas vidas, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Glórias Se a nós, Deus. humanamente falando, damos mais bênçãos para nossos filhos obedientes, Deus é a mesma coisa. Deus, aquele que se achega mais a Deus, né, que o adora mais, que vive mais os mandamentos dele, vai derramar mais a bênção dele sobre a vida dele. Nossa, né? Louvado seja o Senhor Jesus. Então esse Deus é lindo, né? E para chegar à presença desse Deus, para demonstrar o nosso verdadeiro amor a esse Deus, precisamos andar sempre na presença dele, louvando o santo nome dele, glorificando o santo nome dele, colocando ele sempre em primeiro lugar em nossas vidas, porque ele sonda nossos corações, ele sabe se nós estamos falando e vivendo o que ele pediu, né? Louvando o teu santo nome, ou apenas falando né, da boca para fora. Deus conhece nossos corações e ele nos ensina que ele é santo e a adoração precisa ser verdadeira a ele. Aleluia, Louvado seja o Senhor Jesus. Então precisamos, ao pedir esse Deus, precisamos estar também sobre a sua direção, os seus ensinamentos, dentro da tua palavra, vivendo o seu ensinamento em amor, né? Perdoando nosso próximo, louvado seja o Senhor aleluia, Jesus, Deus. para que ele, adorando o santo nome dele, porque ele é o único que merece todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, e Deus vendo isso, nosso amor, nosso carinho dedicado a ele, a nossa oração, nosso clamor, ele pode ter certeza que no tempo dele, ele vai atender nossos pedidos, seja aquele pedido que por pior que seja impossível, Deus vai derramar a presença dele sobre nossas vidas, né? Porque ele não muda. Ele é um Deus que ouve e responde cada clamor. Glórias Louvado a Deus, seja o Senhor aleluia. Jesus. Ele só pede que nós entramos na presença dele com o coração limpo. Louvado seja o Senhor Jesus. Com o coração dedicado a ele, para que ele possa operar o querer dele sobre nossas vidas. Glorificado seja o Senhor Jesus. E para isso precisamos perdoar os nossos ofensores, né, os nossos perseguidores, e estar procurando sempre andar na presença dele, ir à casa de oração, que é a igreja, procurar sempre ler mais a palavra de Deus, Glórias a Deus. procurar sempre pedir para Deus que nos Aleluia. ajude a caminhar na presença dele, Aleluia, perdoando Deus. nossos perseguidores. Louvado seja o Senhor Jesus. E precisamos também fazer, conforme for a situação, se for muito difícil, precisamos fazer um jejum. Louvado seja o Senhor Jesus. Jejum, às vezes, de alguma coisa que a gente gosta, que a gente não passa sem, precisa fazer um jejum que venha a ser colocar Deus em primeiro lugar em nossas vidas, né? Para que ele venha derramar mais e mais sobre nossas vidas a tua paz, o teu renovo, a tua presença santa, o teu amor, para que ele venha reconhecer que ele está sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E assim podemos sossegar nosso coração, que ele vai responder nosso pedido, nosso clamor, a nossa oração. Louvado seja o Senhor Jesus. Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é lindo. Para esse nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, não existe o impossível. Glorificado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Esse Deus é maravilhoso, a esse Deus devemos dar todas as honras, louvores, exaltações. Glória a Deus, glória a Deus. É igual lá na passagem de Elias, né? Que Elias, 450 profetas de Baal, ele fez o holocausto e pediu para que Deus descesse fogo e consumisse todos os holocaustos, para mostrar que ele é Deus. Aparentemente era impossível, mas a fé dele, ele tinha certeza no coração que ele pedindo, Deus ia atender o pedido dele. E assim Deus fez, né? Quando ele pediu a Deus, Deus derramou fogo dos céus e consumiu todo o holocausto feito, mostrando assim que somente o Deus, o único, o Deus soberano,
é que comanda tudo, os céus e a terra e toda a Aleluia, eternidade, glórias a Deus. consumindo todo o Glória a holocausto, né? Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. E assim podemos crer. Por pior que pareça a situação, devemos crer que o nosso Deus é um Deus que faz o impossível em nossas vidas. Impossível em nossos casamentos, nossas famílias, o impossível em nossas finanças. Tudo que pareça impossível para nós, nosso Deus faz o impossível se tornar possível, porque Ele é Deus. Glorificado seja o Senhor Jesus. Precisamos apenas ter fé nesse Deus Todo-Poderoso, andar em santidade a Ele, sempre louvando, glorificando o Teu santo nome, e sempre pedindo a Ele a direção, que Ele venha estar sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E o principal de tudo é aceitá-lo como o único Senhor e Salvador de nossas almas, né? Nessa terra, para que quando nos partimos daqui, continuemos na presença dele, louvando, glorificando o único que é merecedor de toda a honra, louvor e exaltações, que é Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus infinito, Espírito Santo de Deus. Então, por mais que nós precisamos, que parece impossível, precisamos crer que para o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, tudo é possível. Precisamos pedir, confiar, clamar e andar obediente à palavra dele, que ele vai derramar bênçãos sobre nossas vidas, sobre nossa família e tudo aquilo que nós pedimos a ele. Louvado seja o Senhor Jesus. Glorificado seja sempre em nossas vidas Deus Pai, Deus Filho Jesus Cristo, Deus infinito, Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. E a mensagem de hoje que Deus trouxe nos nossos corações foi essa. É pedir, ter certeza que Ele responde nosso clamor, nossa oração, por pior que seja a situação. Amém? Glória a Deus. E assim eu agradeço a Deus, em nome de Jesus, por essa palavra nessa tarde. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor pela palavra. E eu creio que cada um de nós hoje aprendeu, né? A quem nós devemos recorrer, a quem nós devemos pedir, né? Para que nós venhamos verdadeiramente receber aquilo que nós tanto necessitamos. A cura, né? Do nosso corpo, né? Se temos uma enfermidade, a cura do corpo, a cura da alma, né? Quem tem problema de depressão, quem tem problema de ansiedade, de angústia. Vivemos tempos difíceis, né? E é para o Senhor que nós vamos pedir, porque Ele disse na palavra dele, Ele nos ensinou: o que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, a porta se abre. E é na porta do Senhor que nós vamos bater agora. Porque nós vamos pedir para Ele neste momento. Como nós vamos pedir? Clamando a Ele, orando. Ah, irmã, mas eu não sei orar. Sabemos, todos nós sabemos orar. A oração é só uma conexão com o nosso Pai, é uma conversa, é um diálogo, é você abrir o seu coração e dizer para Ele que você precisa dele, você precisa de um socorro, você precisa de uma cura, precisa da libertação de um filho que tem um vício, do esposo, da esposa, ou até para você mesmo. Eu não sei qual é o seu problema, mas o Senhor sabe. E Ele nos ensinou a pedir, porque aquele que pede, recebe. Nós devemos pedir no nome de Jesus, porque o Senhor fala na palavra dele, Ele nos ensina também: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então, para que nós nos acheguemos ao Pai, ao Deus Pai, o Criador dos céus e da terra, o nosso Criador, Criador de tudo e de todos, único e verdadeiro Deus, tem que ser através do Filho, do nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Então, existe apenas isso. Quando a gente vai pedir, nós devemos pedir em o nome do Senhor Jesus. Porque senão nós não chegamos até o Pai. Não existe atalho. Não queira pegar atalho. Ah, mas eu fui ali, eu fiz assim, eu rezo assim, eu aprendi assim. Não, não vai chegar até o Pai. Somente através do nome de Jesus. Para você receber a sua cura hoje, a sua libertação, a salvação da sua alma, da sua vida, da vida de um filho, de uma filha, de um neto, do esposo, do amigo, do vizinho. Eu não sei por quem você vai pedir, se é por você mesmo, mas você pode pedir o que você quiser.
porque Deus, ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, através do poder dele que opera em nós. Amém? Eu vou te convidar a orar nesse momento para que nós venhamos pedir aquilo que nós necessitamos, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, por gentileza, e abra o seu coração, no nome de Jesus, neste momento. Oremos. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado Jesus, Senhor, neste momento, Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor, e o tema de hoje que é pedir, Senhor, como o Senhor nos ensinou. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha neste momento atender a petição desta pessoa, atender, Senhor, a voz do clamor, meu Pai, do Teu povo que ora, clama, pede a Ti neste momento, que bate a Tua porta, meu Pai, Senhor, que está te buscando, meu Pai, com um coração, Senhor, contrito, com um coração, Senhor, sincero. Pai, somente o Senhor sonda, meu Pai, conhece os corações e as mentes, aleluia. Somente o Senhor tem este poder, meu Pai. Jesus querido, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Paizinho, visita cada um neste momento com Teu poder, com a Tua glória, com a Tua unção que quebra todo jugo. Entra, Senhor, com a cura, com a libertação, com a transformação, com a salvação, Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta vida. Senhor, atende a voz do clamor, meu Pai, dessa pessoa. Atende a petição, Pai, no nome de Jesus, para a Tua glória, Pai. Ajuda, Senhor. Ajuda aquele que ainda não sabe pedir. Visita, Senhor, neste momento, aquele que ainda não sabe pedir. Senhor, ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, no nome de Jesus. E esteja atento para o nosso próximo tema. O nosso próximo tema da nossa jornada de 21 dias de jejum e oração é testemunhar. Olha que tema forte. Glórias a Deus, aleluia. Esteja ligadinho aqui no nosso canal. Divulgue para os seus amigos, para os seus familiares, em nome de Jesus, para a glória do Pai. Amém? Deus abençoe e beijo no seu coração. Louvado seja o Senhor Jesus, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Se possível, se inscreva no nosso canal, para que mais almas venham a ser ganhas. Louvado seja o Senhor Jesus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus e até a próxima.